tarde, quem está chegando. Nós vamos dar uns minutinhos, uns 5 minutinhos até todo mundo conseguir conectar. Então, aguardem, por favor, ok? E Amanda, é mesmo, né? A gente tem uma sensação de que o mundo vai acabar no final do ano, né? Que a gente Mas se precisa não fazer tudo acabou em correndo, né? 2012, gente, não vai acabar. Em 2000, em É, 2000, 2012. 2000, 2012, não acabou. são 12 meses. Em 11, algumas demandas não eram tão importantes quanto em dezembro se tornam, né? Então, o final do mundo acontece em É, dezembro. Não é final Não, e do a ano. acontece, gente é está com um verdade. peso maior da reforma tributária, né? Então, Sim. juntou, né? Juntou, não tem como. Então as Nossa, e pessoas estão gente, todas tem desesperadas. muito. Hoje já tiveram algumas novidades também, que é, não vai ser impeditivo a questão de apontar, acho que o IBS na nota, agora em janeiro, não vai ser impeditivo de você emitir uma nota, mas é obrigatório. Enfim, Brasil, né? Divertido, gente. Tá É um divertido. divertido, é sempre um desafio. Pessoal, quem entrou agora, nós vamos aguardar, sejam bem-vindos, nós vamos aguardar uns minutinhos, mais 3 minutinhos até todo mundo se conectar, ok? E realmente é bem divertido, não dá para ter monotonia no Brasil, né? Nunca. Não dá. Imagina. Não tem paz, né? A gente não tem. Acho que as coisas estão entrando Aí vem uma coisinha nova, outra coisa. Do tamanho da importância, né? A reforma, por exemplo, eu tenho lidado com clientes preocupadíssimos, né? Com a Então, mas você sabe que eu vejo isso, né? Eu já trabalhei em multinacional e eu vejo que como a gente, por conta dessas adversidades, né, e de tantas novidades o tempo todo, como a gente tem flexibilidade para tudo. A gente está acostumado a sair de situações difíceis, né? Então, para a gente não é o fim do mundo. A hora que se apresenta uma situação adversa, a gente vai achar um outro caminho para poder continuar, né? É Não, Ellen, diferente mas eu de. acho que esse é o maior paradoxo que existe quando você fala de brasileiro. Porque na É, mesma contrapartida da nossa flexibilidade, da nossa inteligência, infelizmente, assim como em qualquer lugar do mundo, tem os que vão para o lado errado. Então a fama acabou ah, sendo pintada pelo sim, lado ruim. Mas eu sim, acho que sim. isso não tem o que bata, gente. O jeito que a gente é Não criativo, que a mesmo. gente é flexível, não tem, Não entendeu? tem mesmo. Não Infelizmente, tem mesmo. algumas outras histórias acabaram pesando. Aquele ditado, né? Fez a fama, deita na cama, né? Mas se É, não fosse É, isso, é, com o que a é gente verdade. lida aqui, o brasileiro respira gestão de mudança, né? é, Tem que É, você sabe se adaptar e fazer acontecer, porque não tem tempo e espaço, né? Então, acho que a gente é acaba verdade. se moldando profissionalmente, pessoalmente também, porque também Tudo. eu vivendo a minha experiência agora de mãe, eu tenho até plano D no meu dia a dia. Antigamente era um plano A e B, agora até plano D. mas normal. Tem que ser, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que saber ir para qualquer lado e sair de qualquer situação. O brasileiro É, é muito polivalente em relação a isso, né? é. Pessoal, a gente mais um minutinho só e a gente já inicia, tá bom? Só aguardando, dando um tempinho aí para as pessoas se conectarem. Amandinha, mas você falou uma coisa que é verdade. A reforma exigiu para a gente plano A, B, C, D, E. Tá todo mundo assim. Ah, e se não der o A, e se não der o B? Porque a incerteza é muito É, grande, né? Então tá todo exatamente. mundo preparado. Eu fico brincando que o que me deixa mais feliz é que para quem já passou duas implementações de SAP na virada do ano, o que Qualquer acalma meu desafio, né? coração, não é assim, Tranquilinha. acalma meu coração porque não Manda. é a minha empresa sozinha, é o mundo, É o entendeu? Então mundo, é assim, Verdade. verdade. É meu, verdade. Bom, vamos começar, meninas? vamos. Vai lá. Pessoal, novamente, sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. Hoje a gente realiza esse webinar especial aqui da nossa comunidade,
da nossa comunidade Comex Pulsicom, em comemoração a 1 ano da nossa comunidade, que foi em outubro, dia 21 de outubro do mês retrasado, já estamos em dezembro, né? E, assim, é até uma alegria contar aqui com a Cláudia e com a Amanda, que são duas pessoas que se identificaram com a comunidade, né, logo quando eu contei sobre o nosso propósito, e a gente decidiu trazê-las para compartilhar um pouco da experiência delas aqui com a gente. Então, pode passar, por favor, Lari? Então, vou apresentar rapidamente a Cláudia. Cláudia, ela é gerente sênior do lucro de comércio exterior e gerente de operações do Centro de Serviços Compartilhados da Dexco. E a Amanda é founder e headhunt da Soci Recursos Humanos. Pode passar, por favor, Larissa. Aí, o que eu queria só falar um pouquinho do nosso tema de hoje, né? O que elas vão falar, né? Contextualizar um pouquinho. A nova liderança, influência, conexão e resultados entre gerações. E por que a gente vai falar desse tema, né? Nós nunca tivemos tantas gerações convivendo simultaneamente nas organizações, né? A gente tem aí baby boomers, geração X, Y, Z, e a alfa começando aí a chegar, né? E é um desafio a gente trabalhar e liderar essa diversidade de gerações, né? Então, aí a gente trouxe aqui tanto a Amanda quanto a Cláudia, para elas contarem um pouquinho para a gente como que a gente deve agir diante desse desafio, né? Eu vou passar a palavra agora para a Amanda, e é ela que começa a nossa apresentação. Amanda, com você. Obrigada, Ellen. Antes de mais nada, queria agradecer você pelo convite, Clau, que é minha parceira, amiga pessoal e parceira profissional, né? A gente divide muitas aventuras. E estar aqui no núcleo, né, com pessoas de Comex, que não é o meu conforto total ali de fala, mas acho que trazer um tema que a gente fala o tempo todo, e como figura de RH, né, trazer um pouco da nossa percepção e vivência, minha percepção e vivência, desde o convite tem sido algo muito significativo, então muito, muito obrigada pelo convite, meninas. E agora, partindo ao que interessa, eu queria dar as boas-vindas, né, aos líderes formados, líderes em formação, né, líderes novos e que estão nessa jornada de aprendizado constante, né, em como guiar, né, numa boa liderança e sentir também, ter todos os termômetros para as situações que acontecem ali acerca de liderança. Esse é um tema, né, situações geracionais é um tema constante que a gente vai falar muitas vezes ainda em muitos fóruns, né, mas dentro desse processo, eu espero que vocês aproveitem, tirem dúvidas, compartilhem aqui conosco no chat as experiências de vocês, porque também enriquece a nossa vivência e experiência aqui desse lado. E, bom, partindo para o plano aqui inicial, né, para falar um pouquinho sobre gerações, eu vou navegar bem rapidamente em 5 vertentes sobre o choque e a convivência entre gerações, que são os mais notados, né, o que a gente consegue perceber com maior frequência como desafios desses líderes, né? Sejam os líderes já mais experientes ou líderes novos em formação. O primeiro desses desafios, né, do choque encontrado entre essas lideranças no contexto de convivência, é o ritmo e a metodologia de trabalho, né? Então, quando nós paramos para olhar isso, existem 2 pontos aqui mega críticos que exigem desses líderes, de nós líderes, uma constante fazer com que isso caiba ou entender como direciona melhor, né? Então, o primeiro deles é agilidade versus o rigor do processo, né? Então, existe um conflito geracional em que algumas gerações necessitam tem a necessidade de perceber o processo mais ágil, mais fluido, menos burocrático, sem tantas aprovações, e que a gente sabe que em grande parte das empresas isso não funciona assim tão simplesmente, né? Então, exige do líder
sempre um olhar de como que eu faço para que essa pessoa entenda tanto meu processo interno, ou me traga sugestões de como eu adapto isso a uma realidade aqui dentro da empresa, sem ferir nenhum processo, né? E por outro lado, nós temos gerações mais antigas, como a Boomer e a X, que valorizam um processo com profundidade, hierarquia, observando o processo ali, o funil, esteira processual no detalhe, e sempre prezando por compliance, né? Não que as novas gerações, Z e Millennials, não observem isso, mas a sede das novas gerações por transformação, por criar processos mais simples, pode ser um alerta ali para essas lideranças de como que a gente concentra o processo ou torna ele mais eficiente, atingindo os dois lados, né? Então, o olhar mais crítico e processual das gerações Boomer e X e a agilidade e essa abertura para novas ferramentas da geração Z e Millennials, né? E aqui a gente traz o desafio, de fato, para reflexão e até para ponto de observação de vocês, né? Se vocês quiserem tomar nota, também vocês depois vão receber esse material, mas para reflexão mesmo, né? Será que eu, como líder, eu tenho olhado para essa frente, né? Agilidade versus o rigor do processo, de forma a proporcionar um fluxo de trabalho que integre a agilidade, tecnologia a um processo que ele garanta toda a gestão de risco e compliance, de fato? Então, esse é um desafio frequentemente encontrado por líderes e essa é uma reflexão, acho que cabe constantemente que a gente observe dentro das nossas demandas. E o segundo aspecto aqui em ritmo e metodologia de trabalho é o trabalho individual versus o colaborativo, né? A gente consegue observar com uma certa frequência profissionais que já fazem determinadas tarefas há muito tempo, o conforto do trabalho individual, porque já sabe o que é previsto ali para determinada atividade, para determinada entrega, o tempo estimado e a confiança de que ele vai entregar aquilo, né, em tempo e com o que é realmente necessário para essa entrega. Mas o quanto talvez não olhar para esses comportamentos entre geração fomenta esse comportamento do trabalho muito ali individual, né? Existe, e eu gosto muito desse conceito de trabalho em que a gente consiga unir a criatividade, o espaço mais aberto e aproveitar essa sede de conhecimento das novas gerações para entender também se os nossos processos não estão tão ultrapassados, se as metodologias e ferramentas não podem ser adaptadas. Então, o trabalho individual e o coletivo versus o coletivo é um segundo ponto aqui de choque, né? Que esses líderes têm encontrado com frequência. Nós, como líderes, temos o papel de observar e sempre criticar se de fato eu estou dando as ferramentas necessárias para que a minha equipe comece a inovar com segurança dentro do processo e integre outras pessoas dentro disso. Pode passar. No segundo ponto, aqui entre choque e convivência, a gente vai falar sobre comunicação e canais preferidos para ser comunicado, né? A comunicação, eu considero como RH um dos skills mais altos e sempre em destaque, pensando no aspecto de pessoas para desenvolvimento, né? Então, se eu quero formar sucessores, se eu quero formar líderes, ou se eu quero pessoas que se comprometam ali com a entrega no total, eu preciso, como líder, observar a forma como essas pessoas se comunicam. E esse tem sido um segundo ponto aqui que chama bastante atenção sobre a dificuldade dos líderes observarem ou dificuldade entre as suas equipes navegarem no aspecto comunicação por conta de tecnologia, do avanço da tecnologia e da mudança geracional, né? Então, nós temos as gerações mais antigas, Boomer e X, que preferem sempre manter a formalidade, né? Raramente usar um WhatsApp para comunicar um problema, sempre o e-mail ou o chat ali da empresa, né? O mais tardar o chat da empresa, mas mantendo sempre na linha de formalidade. E as novas gerações, Millennium e Z, fazendo muito uso de tecnologia Skype, Teams, WhatsApp e outros comunicadores para tratar, né, questões ali do dia a dia. Note que para esse ponto, né, a formalidade versus a instantaneidade, existem os dois aspectos, né, o positivo e o negativo.
de que pode, né, se aproveitando da tecnologia, usar ela, né, em favor para comunicar-se rapidamente, para manter a fluidez ali entre as relações com os colegas e a liderança, mas observar o quanto talvez de abertura essas tecnologias estejam ali à disposição dessas pessoas, que não fuja do que de fato é necessário, o controle, a formalidade, o arquivo, a memória do processo. Então, é importante sempre para o líder observar a formalidade versus a instantaneidade, no que tange, de fato, o nosso compromisso como área para o que é comunicação do dia a dia versus o que é processual e, de fato, documentação. Né? O choque dentro da formalidade e instantaneidade são essas mensagens curtas e informais que podem ser vistas com frequência como falta de profissionalismo, desrespeito, né? E deixar, né, perder a mão, de fato, em processo de documentação. E o segundo ponto é acesso à informação. Esse é um aspecto que eu entendo que hoje não é tanto um problema para líderes, mas isso acaba se instalando como um problema dentro da própria equipe, né? De acesso à informação. Então, talvez gerações mais antigas, com muito mais robustez de cadeira, expertise naquilo que faz, se apropriam de informações que são valiosas e acabam não compartilhando, não disseminando isso com profissionais de começo de carreira ou que estão ali já dando os primeiros passos para uma posição mais sênior. Isso acaba, de fato, descolando essas relações de trabalho e interpessoal, né? Então, é importante observar e, como líder, adaptar formas de como o acesso a essas informações precisam estar disponíveis a todos os níveis e em ferramentas que sejam ali fáceis, né, intuitivas, para que as pessoas consigam acessar e ter as respostas com a agilidade e a frequência necessária ali para o trabalho. Então, em comunicação e canais preferidos, existe esse choque, existe a necessidade de olhar e principalmente de adaptação. Pode passar. Vandinha, deixa eu fazer Oi. um gancho aqui antes de você passar. Pessoal, boa Pode. tarde. Eu vou falar depois, mas eu e a Amanda já havíamos combinado aqui que a gente ia fazer esse bate-bola. E aí, você estava falando e eu estava aqui viajando. Eu acho que todo mundo viu ontem uma declaração que o Setúbal fez do Itaú, porque o Nubank hoje, que faz parte do grupo, né, passou, acho que em abril. Eu sei que ele passou agora, é a empresa mais rentável do Brasil, bateu a Petrobras. E o Setúbal falou ontem, né, que o Itaú é muito mais complexo do que o Nubank. Mas que ele fala que até porque oferece um serviço completo bancário, né? E bate muito com isso que você falou, né? De tipo, da seriedade do Itaú, a abertura que ele teve na aquisição com o Nubank chegar onde chegou hoje, mas na mesma contrapartida, e aí a gente fala muito pelo esse choque de geração que você falou, a gente vem no Brasil com uma geração que está ficando mais velha e muito mais ativa, e que não são todas elas que se adaptam com o digital, mesmo sabendo que o Nubank fez um trabalho especial para atender a geração 50 mais, 60 mais, mesmo assim não dá para abandonar. Então você estava falando e na hora me veio a mensagem dele falando, né, que o Itaú é muito mais complexo, mas até porque tem essa diversidade e como eles conseguiram casar essas duas coisas. Então é muito disso, né? Não dá para abrir mão nem de um e nem do outro pela Exato. diversidade que a gente vive, mas era só um gancho de uma informação adicional. Ô, Clau, nós somos bichinhos complexos, né? E ainda eu valorizo muito empresas que se preocupam com o processo de desenvolvimento e que fornecem uma trilha de desenvolvimento contínuo para que todas as pessoas se sintam confortáveis com as ferramentas e com tecnologia, com novidades de mercado. Né? Então, eu admiro e aprecio muito empresas que têm esse cuidado. Mas, de novo, Abertura, né? somos bichinhos complexos e existe, em algumas gerações, a resistência, tanto para as Uhum. novas, de novo, sobre processos, né? Sobre cumprir o que eu preciso Padrão. garantir quanto padrão, processo e política,
né, quanto para os mais antigos de talvez abandonar o velho Excel e se render a um sistema que te traga de uma forma muito mais friendly a informação, né? Então, Uhum. esse trabalho ele precisa ser exercitado além do que a empresa oferece. Se a empresa oferece, já é 80% caminho andado. A gente precisa de 20% de boa vontade para fazer com que essa reciclagem e a abertura para o novo aconteça frequentemente. Então, eu acho que o Itaú continua sendo uma empresa admirável, né, pela história e pelo tamanho do Itaú, né, da importância que ele representa para o Brasil. Solidez, né? E, Uhum. e o Nubank, com tão pouco tempo, se consolidando no mercado e se tornando a maior, né, no Brasil, em termos de custo de faturamento, né, de Sim. valor. Então, disruptivo, né? Uhum. E aí, se a gente olha exatamente para os dois cenários, nós temos empresas que são totalmente diferentes, né? Se a gente pensa, são do mesmo segmento, tem o mesmo objetivo, mas uma está muito mais para inovação, quanto a outra ainda é um banco tradicional, né? Então, Sim. faz total sentido e, de novo, 20% ali sempre de aproveitamento da oportunidade para esse desenvolvimento. Pode passar. O terceiro ponto aqui de choque e convivência entre gerações são os valores e os valores sobre a estabilidade e propósito, né? Então, é nítido que a gente tem uma mudança e isso muito causado por situações geracionais sobre quais são os meus valores e aonde eu deposito as minhas moedinhas para que, de fato, eu enxergue o desafio como positivo e que ele também me abrace em outras vertentes ali do profissional, né? E aí, o primeiro ponto observado aqui para esse choque de gerações, né, e desafio quanto líder, é a lealdade versus a flexibilidade, né? Eu tenho boomers e geração X valorizando a lealdade à empresa e a progressão vertical. Isso significa que eu tenho uma geração, né, gerações que valorizam muito mais uma experiência longeva, né, o desenvolvimento dentro de um processo ali que obedece um padrão e que me permitirá ou não, né, a ascensão profissional, o crescimento profissional, à medida que eu também deposito confiança no que eu entrego. E, no paralelo, eu tenho Millennials e Z dizendo que a valorização de empregabilidade, ela está ali totalmente depositada na flexibilidade, de fato, e como eu me aproximo, os meus valores pessoais se aproximam dos valores da empresa, né? Então, eu começo a observar as skills mais valiosas e eu observo se aquela oportunidade se encaixa dentro do meu cenário ou não, né? Então, a lealdade versus flexibilidade, lealdade vai ser sempre lealdade, flexibilidade, mas para cada uma dessas gerações, as duas têm significados totalmente diferentes, né? E quando eu olho para propósito versus salários, eu tenho geração Z e millennials, né, que exigem que o trabalho ele tenha um propósito social, as empresas se preocupem com o meio ambiente, com as comunidades, com as pessoas, né, com iniciativas que se aproximem mais dos seus valores pessoais, mais do que, por exemplo, valores monetários. Óbvio que a gente tem uma pequena parcela que vive hoje o delírio do ganho fácil, do enriquecimento através da internet e de outras facilidades que não são emprego, mas que a internet emprega como uma possibilidade, né, de ganho e ascensão, né? Então, existe essa pequena parcela que valoriza o ganho a qualquer custo, mas grande parte dessas gerações estão concentradas em aproximação desses valores pessoais ao que a empresa de fato faz. E não é mais só ficar ali numa página de internet no memorando sobre quem somos, missão, visão, valores, mas sim, de fato, o que ela entrega no mercado, né? Enquanto que as outras gerações, né, a Boomer e a X, elas estão muito mais ali focadas nessa estabilidade financeira e na segurança de trabalho, observando muito menos o que contempla a oportunidade. Também existe tem uma fatia ali que vem se atualizando com a integração, essa intersecção entre outras gerações e começa a moldar o profissional a observar além do total comp,
né? Deixa eu observar o que a experiência me garante para que eu consiga, de fato, fazer uma boa escolha. Então, estamos, como líderes, sempre observando e tentando encaixar proposta e salário. Pode passar. No próximo tópico ainda sobre choque e convivência, a gente fala um pouquinho sobre gestão de liderança e autoridade. E aí, aqui eu não vou olhar esses tópicos todos, né? O meu conselho como RH é emitam feedbacks. Independente dele ser positivo ou negativo, obviamente que para cada um deles você precisa de uma preparação diferente, né? Um ambiente diferente, mas emitam feedbacks, né? Todas as gerações, elas necessitam de reconhecimento. E eu percebo, eu lido com líderes no dia a dia que perdem um pouco a mão disso, de reconhecer ali na hora, ou criar uma situação especial em que o reconhecimento venha, ou de que o processo de desligamento aconteça sem que um feedback tenha sido emitido ali pontualmente para trazer para a pessoa sobre a falha ali na entrega, ou que não vinha caminhando muito bem. E aí o meu conselho como RH é não deixe de se comunicar com a equipe, né? Seja no individual ou no coletivo, emitam feedbacks. Pode Ô, passar. gente, vocês sabem que nada é combinado aqui. Eu vou colocar a Amanda numa saia justa agora. Mandinha, eu, como estava ali, né, na minha mini bio hoje, tenho feito muita palestra, estou com mentoria, então eu estou falando com bastante gente. Uma das coisas que eu tenho escutado muito, e você me falou agora, tipo, tocou meu coração, eu falei, eu vou perguntar para Amanda. A gente tem escutado muito de muitas empresas que não estão incentivando os líderes a darem os feedbacks negativos, de não entrega, por medo de processo. Nananana. Como que. Não sei se você já ouviu, o que você diria disso? E assim, eu estou falando de feedbacks que eu tenho escutado. Eu não sei se você já vivenciou. O que a gente faz? Vivenciei. Falei com a Ellen tem um mês, eu acho, sobre isso, inclusive. Existe um grande movimento, principalmente de novas gerações, e inclusive aqui conectado ao nosso tema, sobre essa sensibilidade, o excesso da sensibilidade ao feedback, né? Uhum. Eu sou contra a isenção do feedback negativo. Eu acho que a pessoa precisa ser Concreto. guiada no Uhum. total da sua jornada para o bem e para o que não está funcionando, né? Você precisa pontuar. E como líder, né? E isso, pessoal, transfiram essa responsabilidade de apoio aos seus RHs. O RH tem papel de orientar o líder como ter conversas difíceis, como endereçar temas mais sensíveis, como que eu consigo emitir um feedback negativo de modo a motivar, né, e não ofender, não causar nenhuma dor. E aí, Clau, o que eu tenho percebido sobre essa diretriz são líderes mal preparados, e Uhum. que acabam emitindo feedback sem pesar as consequências das palavras, né? Existe uma onda também de internet, né, alguns coachings aí, que incentivam as pessoas a falarem sobre verdade nua e crua. Eu não sou tão, eu acho Uhum. que relações profissionais, elas precisam ser mantidas no profissional. A gente não pode perder o tato com as pessoas, né? A gente não pode deixar com que as nossas relações do dia a dia ultrapassem o limite do respeito. Limite. Exatamente, dentro do teu papel como líder ou colega de trabalho. Então, sim, emita feedbacks. Sendo o negativo, se você não se sentir preparada para dizer aonde errou, né? O que não está funcionando, poxa, essa pessoa vinha performando tão bem, começou a decair e não tem entregado, deixa eu resgatar. RH, eu Uhum. preciso de ajuda, né? Isso está acontecendo. Como que eu endereço? Então, pessoal, comunidade, façam uso do RH e sim, transfiram essa demanda de apoio como líder para saber como Preparação, né? identificar os problemas e Uhum. principalmente guiar, né? A gente não pode perder bons profissionais por falta de feedback. Então, o meu conselho como Boa. RH, meu ponto de vista, Clau, é esse. Sempre emita para o bom e para o que não está funcionando, e se não se sente confortável para o feedback negativo, peça ajuda. Legal. Valeu, Mandinha. Imagina. E a gente vai para o último tópico aqui de choque e convivência, que são os desafios
de inclusão e diversidade tecnológica. E também, não vou entrar muito aqui no detalhe, até por conta do nosso tempo, mas o meu ponto aqui é: líderes, criem situações, bootcamps, projetos dentro das suas áreas, que consigam unir as gerações e fazer esse ganha-ganha, né? Alguém que tem muita experiência de mercado, ele tem, obviamente, algo para ensinar para alguém que está começando. E quem está chegando, provavelmente faz bons uso de tecnologias que podem ajudar essa pessoa a facilitar ali a jornada dela. Então, como líderes, o meu conselho é: criem situações, criem interações e principalmente desafios dentro das suas equipes que façam com que essas gerações quebrem todos os paradigmas da diversidade tecnológica, né? A gente precisa incluir mais as pessoas. E um conselho adicional dentro disso é, de novo, o RH ele precisa ser usado quando você, como líder, detecta qual é o problema da tua equipe. Então, se eu tenho, né, um público ali, a minha equipe ela é composta numa maioria, né, por boomers e X, poxa, deixa eu ver como que eu consigo fazer para que novas tecnologias sejam utilizadas aqui de forma inteligente e incluam, convidem também as novas gerações a participarem disso para que elas enxerguem por um outro olhar o uso dessas ferramentas. E acho que um último ponto para falar sobre inclusão e diversidade tecnológica é o cuidado que, como figura de RH, eu me vejo na obrigação em fazer para líderes sobre o incentivo de tecnologia sem que você discrimine para o que serve. Eu tenho, Clau, visto muitas empresas reforçando o uso de IA dentro das empresas Uhum. como um ganho. E a IA é extremamente importante, né? Acho que o avanço da tecnologia, ela se faz importante. Mas eu percebo que a empresa oferece a IA, né, a tecnologia, ela fomenta o uso, ela incentiva o uso e ela não guia o uso. E aí eu tenho um monte de Como usar. empregado que não sabe mais viver sem inteligência artificial, né? E tá Ou virando um perigo, né? Tá, esses dias eu vi uma matéria que a pessoa simplesmente copiou o que a IA disse ali, colou e foi para o jornal, até com aquela recomendação: se quiser que eu crie um PowerPoint com a. Estava lá. Então, líderes, se incentivarem o uso da tecnologia, observem como isso pode impactar positivamente e negativamente, né? E se existe o reforço desse uso, pondere sobre como que eu, até onde vai, né, o uso disso. Pode passar. Bom, aqui bem rapidamente para pincelar, a gente tem no novo formato de liderança, né, um contexto multigeracional que fala um pouco sobre a mudança do papel do líder, né? E aqui a gente tem sempre, na observação como figura de RH e acho que como estrutura organizacional mesmo, esse depara para o controlador versus o influenciador, né? Então, eu tenho líderes que antigamente ou que ainda, líderes não, né? Chefes que atuam no microgerenciamento, no comando e que se importam um pouco com a confiança e autonomia gerada para as equipes, né? Então pensem, né, em por que essa mudança é importante. Como que eu gero de fato confiança na minha equipe e autonomia para que ela se desenvolva na totalidade dela, né? Eu tenho chefes, clientes, chefes profissionais, amigos, né, que atuam como dono do conhecimento, centralizando tudo aquilo, não são multiplicadores, líderes, sejam influenciadores ao ponto de se tornarem conectores e coachings das suas equipes, né? E eu tenho também muitos amigos e parceiros que atuam como chefe no reconhecimento uniforme, que são prêmios padronizados, elogios genéricos. Reconheça de forma personalizada, entenda, identifique quem são as suas gerações e pessoas para que você se conecte no processo de reconhecimento de forma genuína, né? Então, entenda a linguagem, entenda de que forma essa geração gosta de ser reconhecida, crie feedbacks instantâneos, frequentes. Esse é um papel importantíssimo de ajuste da liderança que traz esse ganho no fim das contas para os novos líderes, para os líderes antigos e para os líderes em formação. Pode passar. E por fim, a gente tem aqui, depois vocês vão receber para ler no detalhe. Volta uma para mim, por favor.
a gente tem esse contexto de mudança, né, das gerações. Então, aqui vocês vão se enxergarem a partir das datas de nascimento ali, né, da aproximação, mas, né, em boomers, né, o propósito ele está muito no legado duradouro, de novo, na trajetória mais longeva, né, em como o vínculo com a empresa torna o meu todo pessoal e profissional. E a forma como ele gosta de ser reconhecido. Então, os boomers, eles gostam de títulos formais, as promoções, cerimônias, né, aqueles rituais de entrega do relógio de 15 anos e as celebrações que marcam os marcos, de fato, de carreira, né? Geração Z tem todo esse propósito ali muito mais para equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e não tornando o trabalho como um todo na estabilidade, valoriza a segurança do emprego, a estabilidade financeira e a competência e expertise, e o reconhecimento ele fica mais para a parte financeira, bônus, tempo livre, valorização. Millennials, no impacto social, alinhamento de valores entre empresa e valores pessoais. A estabilidade está, de fato, na flexibilidade e no aprendizado constante. E os feedbacks, né, como reconhecimento, precisam ser dados de forma frequente, causando visibilidade em projetos ou em desafios futuros, para que essas pessoas se mantenham motivadas. E como geração Z, né, a autenticidade, a inclusão e a transparência, na estabilidade, gerando autonomia e flexibilidade, e no reconhecimento, feedback imediato, para que essas pessoas também continuem entregando no seu total. Amanda, deixa eu só contribuir aqui um comentário que o Alexandre colocou aqui no chat. Na minha opinião, muitos colaboradores têm medo de expor seus comentários e ser visto como errado. Tem muita pergunta, como o exemplo Workday, onde gestor e RH recebem as respostas. Acho que a melhor maneira é conversar pessoalmente, olho no olho. Exatamente. Que é o que você estava falando, né? Ellen, assim, acho que no passado, talvez agora, em processos de auditoria mais rigorosos, esse processo, né, People Pulse, as pesquisas de clima, elas sejam auditadas e garantem total transparência e sigilo de quem responde. Mas no passado a gente teve esses erros, né, de garantir para a pessoa o total do anonimato numa resposta ali de uma pesquisa de clima, e depois receber retaliação na área, porque o tema veio à tona. Então, o meu conselho como equipe empregado procure o teu líder, né? Se existe um ponto de incômodo, se existe algo que foge ali do combinado, procure o líder para trazer também. Acho que a gente não pode também só delegar e transferir a responsabilidade dessa relação, que no fim do dia precisa ser de ganho para os dois lados, inteiramente para o líder, né? O colaborador, ele tem o espaço total para dizer, poxa, acho que isso daqui está fora do nosso combinado. Uhum. Pode seguir para mim, por favor? Eu vou pedir para pular mais um, e aí eu queria deixar uma pergunta aqui para os nossos líderes, né? Para a nossa comunidade, né? Acho que fechando essa parte do choque, né, e da convivência entre gerações, olhando para dentro de casa, né, pensando nas suas equipes e a forma como vocês lideram, vem liderando, pensando em culturas diversas, em gerações diversas, né? As métricas que hoje vocês utilizam como fonte de sucesso, propósito, estabilidade, reconhecimento, elas têm sido eficazes, né? Você tem balizado essa métrica para que no final do dia você tenha uma real fotografia de estou caminhando bem no aspecto liderança ou ainda falta muito para mim? Então, vou deixar essa reflexão aqui para que vocês façam depois essa conexão aí entre vocês mesmo como líderes e se respondam francamente, né? Preciso de ajuste ou estou indo por um bom caminho? Que é importante também para que no processo de adaptação, né, e cuidado com novas lideranças, com novas gerações, de que vocês encontrem todas as respostas também. E Clau, agora... Vou aproveitar a sua pergunta, antes a tua pergunta retórica, que antes de passar para a Clau, nós vamos fazer essa pergunta aqui para vocês, pessoal. A gente quer ouvir vocês. Você sente que as diferenças de gerações impactam a performance do time? Cliquem aí para votar, pessoal, sim ou não? 2 minutinhos para vocês votarem.
Tá funcionando, meninos? Vocês estão conseguindo votar? Eu não estou vendo evolução. Eu não estou vendo evolução. Eles não estão conseguindo votar. Coloquem aqui no chat, então, pessoal, por favor, sim ou não. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim, sim. Nossa, tá quase unânime. É unânime. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não tem. Sim, sim, sim. Bom, acho que a maioria sim, então. Cláudia, eu vou passar para você, então, a bola para você abrir com a sua parte, a arte de influenciar pessoas. Tá. Ellen, eu vou falar obrigada. Obrigada, Amanda, pela introdução. Obrigada, pessoal, por estar aqui. No final, eu agradeço de novo, né? Porque agora não dá para fazer agradecimento, porque a gente tem que correr aqui. A gente sabia que esse assunto era muito extenso quando a gente fala de geração. E aí, quando a gente fala de influenciar pessoas, por que a gente trouxe esses dois assuntos casados? Por quê? Quando a gente fala de influenciar pessoas, a gente fala obrigatoriamente de entender as pessoas. Sem entender as pessoas, a gente não consegue influenciar. E se a gente traz isso para uma realidade hoje, que nem a Amanda e a Ellen comentaram, hoje a gente tem 3, 4 gerações no mercado de trabalho. O meu marido é educador físico, ele tem 5. Porque ele trabalha desde o baby boomer até a geração que é a mais novinha, que é a alfa, acho que é a alfa, que são as crianças. Então vocês imaginam o quanto é difícil essa mágica de influenciar pessoas. Pode passar, por favor. E aí, eu vou trazer aqui muito mais da minha vivência, muito mais do que eu tenho para contar para vocês, porque os slides estão aqui, vão ser compartilhados com vocês, e fico à disposição para quando vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Quando a gente fala de liderar, gente, a gente está falando de traduzir valores, ritmos, expectativas diferentes. O que é isso? Isso aqui é falar de geração, é falar do que cada geração traz consigo. Então, eu não consigo atingir a Ellen do jeito que eu vou atingir minha filha. Eu não consigo atingir a Amanda do jeito que eu vou atender a Ellen. Não dá, não tem como. E esse eu acho que é o principal paradoxo que a gente tem hoje na liderança. Se a gente pensar hoje na liderança, como a Ellen comentou, né? Eu estou na Dexco há 1 ano e 3 meses. Eu entrei como gerente do Núcleo de Comércio Exterior com 1 ano. Eu tive a honra de assumir um departamento novo, né? Hoje eu estou na frente do CSC. Eu fui de 20 colaboradores para 70 colaboradores. Se vocês falarem isso para mim, Clau, é o task difícil? É a tarefa difícil? Não, gente. É conhecer cada um do meu time e tirar o melhor deles. E o que eu falo muito para os meus times é: o sucesso do meu time é o meu sucesso. E o meu sucesso é o sucesso do meu time. Porque para onde eu for, eu levo o meu time junto. E para fazer isso, eu tenho que conhecer cada um. Eu tenho que saber quem é quem. E quem é desde o que ele acredita, do valor que ele tem, como ele se posiciona, o que é importante para ele, o que motiva ele. Eu acho que todo mundo que está aqui como gestor, como líder ou em preparação, já teve aula de motivação. O que me motiva não é o que me motiva a Amanda, o que motiva a Ellen. Então, eu tenho que entender como eu falo. E foi aí o que eu comentei, né, que eu desafiei a Amandinha falando desse negócio do feedback. Pode passar. O que é importante hoje? Não é, você é bom, Só que você tem que mostrar que você é bom, e aqui vem muito do que eu escuto muito. Ai, Cláudia, eu sou péssima de marketing pessoal. Eu não consigo fazer marketing pessoal. E outra, você tem que mostrar isso para a pessoa certa. É aquilo que eles falam dos 3 minutos da conversa de elevador. Então, o ponto aqui é como primeiro eu trago as pessoas para mim, eu tiro o melhor delas, e depois como que eu mostro eu e meu time. Eu tenho que ser muito ágil, muito eficiente em mostrar a agilidade do meu time, e mostrar o meu time. Isso faz parte da liderança, isso faz parte de influenciar. Uma das coisas que eu escuto muito na liderança é assim: ai, Cláudia, mas tá certo eu fazer comercial de mim? Tá, você tem que fazer comercial de você, de mim, do seu amigo. Se ninguém se promover, a gente vai ficar aqui. E é isso que eu escuto muito de reclamação. Nossa, tô há 10 anos na empresa e não cresço. Tá, e o que você fez? Como que
Como que você trouxe, como você influenciou as pessoas? E quando a gente fala de influenciar pessoas, pessoal, é tanto influenciar para fazer o que você quer, e eu fazer o que você quer, você vai falar assim, nossa, tem uma conotação. Não, é realmente você dentro da empresa, você resolver qualquer problema através dessa influência. Então, essa frase que eu trouxe aqui é, não basta você ser bom sentado na sua cadeira. Você tem que mostrar que você é bom e para as pessoas certas, tá? Pode passar. Cláudia, até colocando uma questão nessa sua frase, né? E isso passa também por entender, por exemplo, qual é a expectativa do seu chefe, ou do chefe do seu chefe, Qual a né? geração do meu chefe? Qual a geração do chefe do meu chefe? O que ele acredita? Ah, o meu chefe, eu dei um treinamento aqui na Dexco de comunicação e a gente estava falando dos tipos de chefe com análise DISC. Então, se eu sou um chefe visual, eu vou pegar um papel e eu vou escrever. Se o meu chefe não gosta de detalhe e você quiser desenhar o mundo para ele, já foi, você perdeu seus 3 minutos. É ler como você atinge, né, a sua liderança. E eu acho que isso é o essencial. Isso é comunicação, né? Isso é comunicação. Que foi o que a Amanda falou lá. Skill. Deixa eu só colocar tem 2 comentários aqui no chat. Leonardo Oliveira já trabalhou com você. É muito bom estar aqui nessa live com a Clau. Já tive a chance de trabalhar com ela durante a minha trajetória na Dexco e que admiro forma direta e consistente de liderar. Sucesso, Clau. E a Patrícia, tem vários aqui, Patrícia e Maria Fernanda. Patrícia falando sobre feedback negativo, muitos gestores têm dificuldade em lidar com a pressão da equipe e acabam minimizando questões importantes para evitar desconforto, seguindo a lógica, ruim com ele, pior sem ele. Pior sem ele, fato. E Maria Fernanda, livro incrível sobre o tema que você está falando, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Léo, obrigada. Patrícia, certíssima. Maria Fernanda, esse livro é maravilhoso. Podem ler que vale a pena. Gente, eu trouxe 4 frases aqui para vocês. O mundo corporativo não é meritocrático, ele é relacionamento. Gente, eu demorei tanto para descobrir isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu odiava happy hour. Eu achava que eu ficar sentada trabalhando era a Amanda já sabe dessa história. Eu achava que não era necessário. Não precisa, eu estou entregando. Não, gente, é relacionamento. Não tem como. O que realmente é jogar o jogo? Jogar o jogo é isso, é entender o que... É mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma coisa para falar da Ellen para Amanda. Mas eu sei que a Amanda é muito ligada na Ellen. Então, dependendo do jeito que eu falar para Amanda, eu me queimo com a Ellen. Então, jogar o jogo é você conseguir. É um jogo de xadrez. Eu brinco muito aqui na empresa que, para quem já assistiu, eu me sinto meio Game of Thrones e House of Cards. Esse é meu dia. Então, eu dou um tiro ali, eu sei que vai pegar ali, mas vai apertar aqui. É isso. Então, quando a gente fala desse jogo político, de navegar, óbvio, gente, é sempre com ética, com estratégia. E o Léo falou uma coisa aqui que é verdade. Vocês já devem ter percebido, eu não tenho mimimi, eu falo o que eu sinto de verdade. Então, assim, se você chegar para mim e falar, Clau, está acontecendo alguma coisa? Sim, está acontecendo alguma coisa, eu posso te contar até aqui. Daqui para frente eu não posso. Isso traz clareza na hora de você falar para a pessoa. E se você consegue, e eu acho que é muito disso que a gente está falando aqui, como que você influencia essas pessoas? Como você traz elas? Você traz elas a partir do momento que você sente que isso é genuíno, é de verdade. Entendeu? Então, assim, não adianta você fingir. Hoje mesmo eu estava brincando com uma pessoa aqui, ela falou assim, ai, Clau, eu tenho uma dificuldade para fazer vídeo. E aí, gente, vem muito disso que a gente tem falando. Depende muito do que você quer chegar. Você quer ser alguém que se exponha nas redes sociais? Você vai ter que quebrar isso, você vai ter que acostumar. E isso é hábito, não tem como. Então, assim, como que você lida com um mundo que, de um lado, ele tem uma geração, e talvez isso, gente, é o que mais me preocupe quando eu falo de influência, tá? De liderança. De um lado, eles não querem regras fixas, mas eles querem feedbacks genuínos, e às vezes eles se machucam. Na contrapartida, com uma geração que até anos atrás era julgada ultrapassada, eu tenho 51 anos hoje. Gente, de verdade, para mim eu vou render mais 30, 40, 50 se me deixarem. Só que se você olhar a minha avó com 50 anos era uma senhora.
E aí, o próprio mundo não está, nem os novos sabem lidar com a gente, e nem a gente sabe lidar com eles. Eu vou fazer um desafio aqui. Quem foi que na adolescência não escutou? Nossa, essa geração está perdida. Eu me vejo hoje falando que a geração está perdida. Entendeu? A gente faz as mesmas coisas. A gente não deu certo, eu não estou aqui. Me julgavam como perdida lá atrás, não julgava? Olha onde eu estou. Então, assim, primeiro a gente precisa parar e fazer essa troca. Eu vou até passar um passo à frente. Se vocês falarem para mim, Cláudia, dá uma sugestão. Faz mentoria com essa gente nova. Vai lá mexer na IA, vai lá mexer em Analytics, em BI. Gente, não é vergonha. Assim como quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha vergonha, é a mesma coisa, passa por cima e vai lá e pede. Só que do outro lado, o que essa geração mais nova precisa? Eles precisam que a gente de verdade tenha escutativa com eles. Eles são carentes. Vou trazer um exemplo para vocês que me tocou muito. Final de semana retrasado, a gente foi ver a avó do Rafa, do meu marido, ela fez 91 anos. Tava o filho de uma prima do Rafa com 18. Ele tem um problema estrutural, beleza. Ele não sabe o que ele faz, gente. Ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer ter jogo, ele quer fazer isso. Eu falei assim, para. Eu falei, no meu tempo, eu só trabalhava e estudava e estava ótimo, e eu jogava ainda. Eu não tinha essa, não, mas eu preciso fazer aquilo, eu preciso. E aquilo me tocou de um tanto, gente, que eu falei assim: olha essa criança. Para mim, uma criança com 18 anos não tem condições de escolher o que vai fazer na faculdade. Ele está querendo fazer uma faculdade, trabalhar, fazer jogo, montar jogo. E não porque eu tenho que trabalhar, porque eu quero ir para fora, porque meu sonho. Eu buguei dele falando. Imagina a cabeça do coitadinho. Então, assim, as gerações novas precisam de direcionamento da gente e a gente precisa deles. Não tenho o que falar. Só voltando aqui. Passa porque senão não vai dar tempo, porque eu e a Amanda precisamos fechar esse negócio. Gente, influenciar pessoas é diferente de manipular. Influenciar é você conseguir criar uma conexão com a pessoa que você tire o que você precisa dela. Precisa no jeito positivo. Então, eu preciso que a Amanda. Eu já trabalhei com a Amanda. Eu preciso que a Amanda aprove uma vaga hoje. Eu sei como abordar a Amanda. Eu preciso que a Ellen libere uma melhoria no sistema hoje. Eu sei como falar com a Ellen. Então, influência é diferente. É você conhecer a pessoa e você conquistar o respeito dela. Não é manipular. Manipular normalmente vem com tom de ameaça. Vem algum tom de alguma chantagem, tá? É totalmente diferente o conceito de influenciar e de manipular. Pode seguir, gente. Ô, Clau, e vale lembrar Oi, que nossa primeira interação corporativa foi no Comitê de Diversidade, no Pilar de Geração. Foi. O nosso primeiro trabalho juntas de entrega mesmo, e foi um ano, né? Geração. Eu era líder do comitê de diversidade e a Amandinha era líder do pilar de geração comigo. E a gente trabalhava junto, porque eu era do comércio exterior e ela era do RH, mas a gente tinha muitas das interações. Gente, dicas práticas aqui de influenciar. Espelhamento, interesse comum, chamar pelo nome. Oi, Ellen, como vai? Tudo bem? Ser otimista, ajustar o tom de voz, ser empático com a situação. Empático de verdade. Chega a um ponto da empatia que você se emocionar com a história, que isso é empatia de verdade. Entendeu? É realmente você ter um interesse genuíno no que a pessoa está falando. A gente não presta atenção no que as pessoas falam, gente. Eu tenho certeza que várias pessoas, não aqui, porque aqui o assunto é diferente, entram em reuniões e estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Como que você consegue ser genuíno com alguma coisa? Construir confiança e o último, tem que ser genuíno. A gente percebe quando a gente está tentando ser manipulado e quando a gente tem orgulho daquela pessoa, quando aquela pessoa consegue nos influenciar positivamente. Quando eu olho aquela pessoa e falo, nossa, esses dias aconteceu eu contei isso para o meu chefe, tá? Perguntaram uma coisa para o meu chefe de situação, de empresa, alguma coisa assim. Eu fiquei olhando cada palavra que ele disse, porque se um dia alguém me perguntar aquilo, é o jeito que eu vou responder. Então, assim, quando a pessoa te influencia, você presta atenção do que ela faz. E aí, isso trazendo tudo para o âmbito profissional.
Eu cansei de copiar vendedor. Eu saía muito a campo numa das empresas que eu trabalhei com comercial. Várias vezes eu escutava, registrava e usava. Registrava, usava. Isso é ser genuíno, isso é influenciar, tá? Pode passar. Entraves e oportunidades. Amandinha, nosso bate-bola de 5 minutos aqui, 3, né? Na minha opinião, e pegando muito do gancho que eu falei agora, o que a gente precisa muito é essa troca de verdade e a gente parar de se criticar. Eu costumo brincar hoje com o comércio exterior, eu falo, gente, para de falar que o comércio exterior é difícil. É a mesma coisa, gente, vamos parar de falar que agora essa é a nova. Para de falar que o comércio exterior é difícil. O difícil é pegar a veia de alguém no hospital. Isso é difícil. O comércio exterior não é difícil. Aí eu acho que a gente precisa primeiro quebrar a barreira e pedir ajuda e oferecer ajuda. Não é fácil, porque a gente está falando de criações diferentes, idade diferente. Eu sou geração X, eu sou a geração que nasceu quase ali, não tinha muito dígito, não tinha nada, e hoje estou tentando, sabe? Estou tentando usar IA de forma adequada, BI, internet, eu vivo fazendo post, eu vivo. E assim, eu me desafio e vou. Você tem vergonha? Não, não tenho, vai. Então eu acho que a gente precisa quebrar. Mandinha, manda aí. E eu acho que assim, o meu ponto, né, é como RH e complementando isso tudo que você trouxe, Cláudia, você foi falando, a minha cabeça foi fervilhando. Ellen, adorei, pode me chamar mais 5 vezes no próximo ano, que a gente esmiuça o tema aqui, tá? Porque duas É muito mulheres rápido. gostam muito de falar ainda. Mas acho que o grande ponto aqui para que, como líderes, né, o nosso foco deixe de ser as entraves e comecem a se tornar oportunidades, as facilidades no dia a dia, de fato observar aonde estão as minhas limitações como líder, né, a enxergar como que eu posso ajudar a desenvolver, capacitar e facilitar no fim do dia a intersecção de pessoas, né? Uhum. A Clau colocou, né? O Rafa atua com 5 gerações, tem muito mais para vir, né? E simplesmente trabalhar só trazendo o negativo, né? O objetivo do que não é cumprido, as limitações das novas gerações ou das mais antigas, não surte efeito no fim do dia, né? Então, como que eu ultrapasso essa barreira e começo a gerar produtividade a partir daí, de uma forma a facilitar a jornada da minha equipe, né? Então, como líder e como pessoas, observar, né? Olhar para o lado dos meus pares, às vezes, tem tanta diferença. Eu sou geração Z, eu sou millennials, aliás, Clau. Então, como que a gente consegue se dar tão bem e lidar tão bem com os desafios no dia a dia? Porque é o que você falou no slide anterior. Escuta, empatia, né? É parar, é estar presente e entender como que eu consigo ser a continuidade do trabalho e não o que trava ali, né? Então, o meu conselho como RH é observem e busquem oportunidade constante de criar conexões e fazer com que as equipes aproveitem na maior totalidade dos benefícios do mercado, né, do intelecto de pessoas mais antigas e das facilidades que vêm chegando para a gente como estrutura corporativa de fato. O Ellen, eu sei que você vai fechar, mas deixa eu dar um exemplo que a Amanda falou agora e me puxou na cabeça. É a hora que a Amanda falou, né? A Amanda é geração millennials, né? Y e eu sou X. Eu posso dizer para vocês que 70, 80% dos meus amigos são geração Y, millennials. Aí vocês vão falar assim, por quê, Clau? Porque você quer ser jovem? Não. Eu tive a Rafa com 44 anos. O fato de eu ter tido a Rafa mais experiente fez com que eu vivesse a vida como sem filhos. E assim, gente, não é crítica, é só fato. Eu vivia na balada, viajando, a Amanda sabe. Então, assim, saía todo final de semana, viajava. É uma vida de jovem. Então, quando você tem isso, isso te atualiza de um jeito, porque você vai falar assim, ah, Clau, tá bom, mas eu tive filho, eu vivo com ele. Não, não é igual. Não é igual porque você tem uma obrigação ali, entendeu? Então você não vai entrar para curtir uma balada com seu filho do mesmo jeito que eu tô curtindo com um amigo de 20, 30. Então, hoje, se você olhar, a maioria dos meus amigos, eles já poderiam ser meus filhos, pelo tempo que eu comecei a namorar com meu marido. E aí eu enxergo muito isso. Por que eu consigo? Porque
é muito engraçado, porque às vezes eu falo, nossa, a geração Y até a Z fala para mim, nossa, Cláudia, você conhece essa música? Para vocês verem da onde vai o preconceito. Mas por quê? Porque eu vivi ali. Eu fui pro Lollapalooza grávida, a Amanda lembra. Então, eu acho que a gente precisa dessa interação. Eu acho que foi por isso que a gente conseguiu se manter tão atualizado e talvez eu tenha algumas facilidades hoje que ter me mantido mais tempo em atividade de jovens me proporcionou. É isso, E a gente Ellen. não precisa de cercas, né? A gente não precisa, a Não. gente precisa transpor isso e independe Uhum. de geração. Eu acho que depende muito do que a gente quer ser, ou do que a gente quer fazer, né? Então, gente, eu só tenho a agradecer a vocês duas, que baita aula que vocês deram para a gente, foi sensacional. Aprendi um monte, adorei, ficaria mais 3 horas aqui escutando. E agradeço vocês e agradeço a todos vocês que participaram. Um lembrete importante, o webinar vai estar gravado, a gente vai disponibilizar para vocês em breve e para vocês poderem assistir aí na íntegra e pegar as dicas e anotar com o webinar gravado, ok? Obrigada, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Beijinho. Mandinha, Obrigada, obrigada. Cláudia. Obrigada, Ellen. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.